Nós estamos na nossa segunda noite a respeito de Deus de promessas. Nós vamos falar hoje sobre a aliança que Deus fez com o povo escolhido. Na semana passada, nós estabelecemos que Deus fez diversas alianças bíblicas com o seu povo no decorrer da história, e essas alianças são capítulos de uma grande aliança que Ele fez com a humanidade. A primeira aliança que Deus fez com a humanidade, com Adão e Eva, começou lá no Jardim do Éden, mas a humanidade pecou, mas mesmo por causa do pecado, em Gênesis 3, verso 15, Deus fez uma promessa: eu vou mandar um descendente da mulher, e esse descendente vai destruir a serpente, a originadora de todo o mal. Então, quando a humanidade escolheu desobedecer a Deus, Deus não negou o seu amor para a humanidade. Deus permaneceu amando eu, você, cada um de nós. Por isso Deus deu a promessa. A partir deste momento, a humanidade tem certeza da salvação por causa da promessa feita originalmente no Éden, para Adão e para Eva. O tempo passou, os filhos do homem os filhos de Deus batalhando contra a descendência dos filhos do homem, lutando, e a humanidade indo de mal a pior. E nós vimos que a humanidade chegou numa situação tão terrível que foi necessário Deus enviar um dilúvio, a sua justiça, para que a promessa permanecesse. Mas toda demonstração de juízo de Deus, por um lado, também demonstra sua misericórdia para outro lado. Deus refaz a aliança. Agora, nesse momento, para com Noé. A aliança com Noé é uma reafirmação de que Deus ama a humanidade e o seu amor vai permanecer. E por isso Deus institui o arco-íris no céu, e Ele promete que nunca mais destruiria a humanidade novamente. Noé recebeu a graça, assim como cada um de nós. As diversas alianças na Bíblia são capítulos, são desmembramentos da única e eterna aliança de Deus comigo e com você. E isso, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, o verso 6 e 7, é a grande demonstração do Evangelho de Deus para mim e para você. Apocalipse 14, verso 6 e 7 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus, desde a primeira menção ao Evangelho, em Gênesis 3,15, até o final da história do nosso mundo, Deus tem um Evangelho. Deus tem uma única forma de salvar a humanidade. E ao Ele fazer aliança com Adão e Eva, ao Ele fazer aliança com Noé, e nas próximas alianças que Ele faz com a humanidade, Deus está dizendo: eu amo vocês, esse é o meu Evangelho para cada ser humano que habita neste mundo. Hoje, nós vamos avançar nas duas próximas alianças de Deus com a humanidade, através de Abraão e a aliança no Sinai. Sabe, de Gênesis 1 até Gênesis 10, as alianças que Deus fez com Adão e Eva e com Noé são alianças universais, com todos os seres humanos. Mas a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, a aliança agora se concentra em um povo escolhido. O que antes era com todos, Deus agora escolhe alguns instrumentos. Primeiro Abraão, depois a nação de Israel. Mas por meio de Abraão, por meio da nação de Israel, todas as pessoas do mundo são incluídas no plano eterno de salvação para com Deus. Mas, antes da aliança que Deus faz com Abraão, e após o dilúvio, nós temos um meio termo. Gênesis capítulo 11,
nós temos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história da Torre de Babel. Na Torre de Babel, nós temos um ato frontal de rebeldia contra Deus, que começou não na Torre de Babel, mas começou com Caim, o primeiro construtor de cidade. Caim, utilizado, um instrumento da serpente, indo contra Deus. E depois Lameque e várias outras pessoas. Chegou na culminação, no auge, no dilúvio. Mas após o dilúvio, a rebelião contra Deus continuou. No verso 4 de Gênesis 11, os construtores daquela torre dizem uns aos outros: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Satanás, desde Adão e Eva, passando por Caim, Lameque, o dilúvio, Satanás tenta sabotar a aliança de Deus com a humanidade. E na Torre de Babel, nós vemos mais uma sabotagem, uma tentativa de sabotar os planos de Deus, de 3 formas. Primeiro, quando a humanidade diz: vamos construir uma cidade, para que não sejamos espalhados por toda a terra, essa é uma oposição direta a Deus. Porque se você voltar para Gênesis capítulo 1, verso 28, a humanidade foi criada para preencher toda a terra. Quando Deus reafirma a aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 9, Deus também pede para Deus pede para Noé e sua família que eles se espalhassem pela terra. Gênesis 9, verso 1. Então qual é a ideia? Eles, ao invés de aceitarem a ordem de Deus de se espalharem, eles constroem uma cidade para se aglomerarem. E assim, eles imitam o primeiro construtor de uma cidade, Caim. Os construtores da Torre de Babel estão imitando o primeiro homicida, Caim, que não foge de Deus. Constrói uma cidade, lá em Gênesis 4, verso 17. Então, quando os construtores da Torre de Babel se juntam, eles estão em aberta rebelião, em oposição aos planos de Deus. Segundo, a torre teve como objetivo ser construída, de acordo com o texto, para que o topo chegue aos céus. O nome Babel, geralmente a gente está acostumado a dizer que significa confusão. Esse é um trocadilho que o hebraico tem. Babel provavelmente vem da língua acadiana, que significa portal dos deuses. Então a cidade de Babel era a cidade que era o portal dos deuses. Com que objetivo a cidade, aquela torre, seria Babel? A porta, o portal dos deuses. Porque a intenção de construir aquela torre, aparentemente, eram 2. Primeira, ao construir a torre e eles chegarem ao céu, eles poderiam controlar o acesso aos deuses. Logo, se os deuses quisessem enviar um novo dilúvio, eles não poderiam fazer, porque eles estavam controlando o acesso à porta dos deuses ao nosso planeta. Então, por isso que a torre deveria chegar até o céu. Segundo, eles construíram aquela torre para chegar até o céu, porque pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, eles poderiam fazer o quê? Alcançar o céu. Ora, se as águas do dilúvio não chegaram até o céu, pelas suas próprias forças, eles iriam estar acima das águas, se viesse um novo dilúvio. O que Deus faz? Em Gênesis 11, versos 7 e 9, Deus desce. E ao Deus descer, Deus Balau. Deus confunde a linguagem dos seres humanos. Babili, Babilônia. Deus Balau confunde. Daí vem o trocadilho. De Babel significar confusão. Deus confundiu para frustrar os planos da humanidade e ao mesmo tempo
frustrar a sabotagem da serpente. Ao Deus confundir a linguagem da humanidade, e eu sei, nós precisamos aprender vários idiomas para nos comunicarmos com pessoas de outras nacionalidades. Você pode pensar, mas esse foi um ato de juízo de Deus. Foi um ato de juízo de Deus, ao Deus confundir a linguagem da humanidade. Mas ao mesmo tempo, foi um sinal de misericórdia de Deus. Como assim? Babel é uma demonstração de misericórdia de Deus. Porque ao Deus confundir e dificultar a comunicação entre os seres humanos, Deus estava, em outras palavras, aquilo que aconteceria de forma rápida, o ato de rebeldia, ao Deus confundir a linguagem, Deus retardaria a rebelião da humanidade. Não haveria compreensão mútua. Então Deus atenua. Deus retarda a confusão. Terceira razão, que é um ato de rebeldia, ao eles construírem a torre, eles desejavam tornar célebre o nosso nome. Ao construir a torre, os construtores queriam ser famosos. O que é interessante, se você ler a Bíblia, é ato exclusivo de Deus tornar célebre, famoso, o nome de alguém, o nome de uma nação. Babel é salvação pelas obras, pelo meu poder, pelas nossas obras, por aquilo que eu faço, eu vou ser famoso. O que é engraçado é que em Gênesis 11, aquilo que os construtores de Babel tentam fazer pelas suas próprias forças, Deus graciosamente dá um homem chamado Abrão. A história de Abrão está relatada a partir de Gênesis 12. Mas Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17, que vai ser o foco da primeira parte da mensagem dessa noite, Deus faz aliança com Abrão. E a primeira parte da aliança com Abraão, os versos 1, 2 e 3 de Gênesis 12, diz: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. E o que os construtores de Babel tentaram e não conseguiram, Deus pela sua graça faz. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei o que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Deus abençoou Adão e Eva com: sejam frutíferos, tenham muitos descendentes. Gênesis capítulo 2. A mesma ordem foi dada para Noé: eu quero que vocês se multipliquem na terra. Gênesis 9, verso 1. O mesmo chamado de Deus é dado para Abrão. Você e os seus descendentes vão tomar posse dessa terra. Mas veja bem, Abraão já estava estabelecido em Babilônia, em Ur dos Caldeus. E quando ele recebe essa promessa pela primeira vez, Abraão tinha 75 anos de idade. Mas Abraão não tinha filhos. Abraão não tinha um pedaço de terra para chamar de seu. Abraão saiu de um lugar conhecido para tomar posse de uma terra desconhecida. Humanamente falando, era impossível que Abraão cumprisse a promessa. E isso me lembra um episódio que acontece na corrida espacial, que aconteceu no período da Guerra Fria. O presidente John F. Kennedy, no dia 12 de setembro de 1962, ele fez um discurso que entrou para a história. Vamos para o contexto. Os Estados Unidos da América estava no período da Guerra Fria contra a União Soviética. E este período, nessa Guerra Fria, uma das formas de demonstrar o seu poderio militar, a sua superioridade, foi através da corrida espacial. E o presidente Kennedy lançou um desafio para a nação: nós vamos para a Lua, ainda nessa década, na década de 60. Mas havia um problema. Não havia nem tecnologia ainda para que o homem pudesse alcançar a Lua. Mas naquele dia, 12 de setembro de 1962, Kennedy
propôs um desafio para a nação. Nós vamos alunar. Alunar, para quem não sabe, é pousar na lua. Nós vamos alunar. E aí, no seu discurso, em determinado ponto ele disse, mas, por que dizem alguns, a lua? Por que escolher isso como nosso objetivo? E também podem muito bem perguntar, por que escalar a montanha mais alta? Kennedy continua, nós escolhemos ir para a lua. Nós escolhemos ir para a lua. Nós escolhemos ir para a lua nessa década e fazer outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. O sucesso americano dependia de um ato radical de fé, um ato de fé na humanidade. A aliança de Deus com Abraão também precisava de um ato de fé no impossível. Mas a fé no impossível, em uma única certeza e garantia, a palavra de Deus como Criador. Por isso, quando nós vamos para a próxima etapa da aliança de Deus com Abraão, em Gênesis capítulo 15, para que Abraão entendesse a magnitude daquilo que Deus estava prometendo para ele, Deus chama Abraão para fora da sua tenda e diz, Abraão, olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a sua posteridade. A Bíblia diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Além da promessa de receber terra, Deus prometeu um descendente. E aqui nós vemos mais um desmembramento da aliança original de Gênesis 3,15. Quem esmagaria a cabeça da serpente? Um descendente da mulher. Deus agora diz, Abraão, através do teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Perceba, mais um desmembramento da aliança, do evangelho eterno de Deus para a humanidade. Sabe, o cumprimento da promessa foi um ato exclusivo de Deus. Era impossível para Abrão e Sara cumprirem as promessas. Os dois idosos, e pior, Sara era estéril. Era impossível para a humanidade cumprir a promessa do evangelho eterno de Deus. Mas Abrão creu, e isso lhe foi atribuído por justiça. O livro de Romanos, capítulo 4, verso 1 e 12, Paulo menciona esse episódio e diz que Abraão é o pai de todos os que têm fé, porque Abraão creu na palavra de Deus. Antes mesmo do ritual da circuncisão, antes mesmo de Abraão fazer alguma coisa, Abraão creu. E por isso, Deus o considerou justo. Isso é justificação pela fé. Eu confiar na graça divina. Sabe, após esse momento de Gênesis 15, Deus então apresenta a aliança para Abraão. E para você entender, Deus ele se revelou, Deus mostrou como faria aliança, da forma como era comum naquela época. Veja bem, quando nós vamos fazer um contrato hoje, nós precisamos ir para onde? Para o cartório. Então você com outra pessoa vai até o cartório, e ali no cartório você assina um documento, você reconhece e firma, de que você está de acordo com os termos daquele documento. É assim que a gente firma contratos, aliança hoje em dia. Nos dias de Abraão não era dessa forma. Como é que era feito? As duas partes, o suzerano, nesse caso, o senhor, chamava o seu vassalo, o seu servo, e aí eles pegavam animais e partiam os animais ao meio. E colocava um de frente para o outro. Animal de um lado, animal do outro lado. E aí quando os animais eram partidos ao meio, o suzerano, o senhor, passava entre os animais, seguido do vassalo, o servo, e dizia, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, isto é, que eu morra, se eu não cumprir a aliança que eu estou fazendo com você. Então sangue era derramado, para que uma aliança fosse concretizada. Ora, Deus fez mais ou menos isso com Abraão.
O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. Abrão, o vassalo, o servo, começa o ritual do contrato, da aliança. E o Abraão foi esperar. Ok, se eu vou fazer um contrato com Deus, Deus tem que passar, e eu também tenho que passar. Mas aqui nós temos algo extraordinário. Abraão não precisou passar. A continuação do texto diz, Gênesis 15, 17 e 18. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez, literalmente no hebraico, cortou uma aliança com Abraão. O termo técnico naquela época para fazer aliança era cortar uma aliança. Por quê? Porque animais eram cortados. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, somente Deus passou por aqueles animais. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo é: Abraão, confia em mim, porque sou eu que vou fazer essa promessa se cumprir. Abraão não precisou passar por aqueles animais, somente Deus. Porque quem garante o cumprimento da promessa não somos nós, seres humanos, é quem? É Deus. Então Deus a passar como um fogo, é como se ele estivesse dizendo: Abraão, pode confiar, a responsabilidade é minha. O desafio do presidente Kennedy na corrida espacial da década de 60 colocava toda a confiança no ser humano para conseguir fazer o que fez, em engenheiros, em matemáticos, em milhões de dólares para que o homem pudesse chegar à Lua. Mas a promessa que o Kennedy fez para os Estados Unidos naquele dia de setembro, ele não poderia cumprir. A aliança de Deus, Abraão não poderia cumprir, mas Deus sim. Por isso, naquela noite, Deus fez uma aliança com Abraão. O livro de Gênesis continua, e Abraão tenta de alguma forma ajudar na promessa. Ele tem um relacionamento com Agar, proporcionado pela sua esposa, mas Deus falou: não vai ser por meio dela que vai vir a descendência. Por isso, em Gênesis 17, Deus reafirma a aliança: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E aí vem a circuncisão. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele, a minha aliança, diz Deus, a aliança perpétua com a sua descendência. Aqui nós temos um outro sinal da aliança. Se com Noé o sinal era o arco-íris, com Abraão o sinal era a circuncisão. Deus reafirma a promessa do descendente, não só para Abraão, mas para Sara também. Naquele mesmo dia, Deus fala: mas ainda não chegou a hora da promessa se concretizar. Em Gênesis 15, do verso 13 a 16, Deus diz para Abraão: você ainda não vai tomar posse da terra. A sua descendência vai para uma outra terra, e ali eles serão escravos por 400 anos, mas não se preocupe, vocês vão tomar posse dessa terra. Sabe, aparentemente Deus esqueceu da promessa que havia feito para Abraão. Os israelitas escravizados no Egito, e eles clamam a Deus. E quando eles clamam a Deus, Gênesis 6, verso 5 diz: eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Mais uma vez, Satanás, a serpente, tenta sabotar o plano de Deus. Se é por meio desses homens, dessas mulheres que Deus vai cumprir a aliança, eu vou escravizá-los. O faraó tenta matar todos os homens, todos os meninos, para que a aliança não fosse cumprida e o descendente não viesse. Mas um homem foi salvo, Moisés, por meio do qual Deus traria uma nova etapa da aliança, a aliança no Sinai. Mas antes
de Deus estabelecer uma aliança no Sinai para libertar o seu povo do Egito, Deus manda 10 pragas. Na 10ª e última praga, Deus dá uma demonstração do seu poder. Quando Deus envia juízo sobre os egípcios, ao mesmo tempo Deus demonstra graça para os judeus, os hebreus, os oprimidos. Antes das pragas finalizarem, na 10ª e última praga, Deus deu uma orientação clara para os israelitas, de que o anjo da morte viria e mataria todos os primogênitos. Mas havia oportunidade de salvação. E a oportunidade de salvação era: peguem um cordeiro, e o sangue que vocês vão passar na porta de vocês, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse, meus irmãos, é um ponto que a gente não pode esquecer nessa aliança que Deus iria fazer no Sinai. A graça estendida na Páscoa, ela antecede a entrega da lei no Sinai. A aliança do Sinai, ela é conhecida como a aliança onde Deus entrega a sua lei. E Deus pede fidelidade do seu povo. Mas antes de Deus dar a sua lei, o sacrifício da Páscoa é feito. A graça é oferecida. Então a aliança de Deus com os israelitas começa não com a lei, mas com um sacrifício. Um sacrifício que salvou os israelitas. O sacrifício que salvou os primogênitos. Porque Deus providenciou um substituto para que o primogênito não morresse. E esse substituto é a salvação que Israel recebeu. Não por meio de regras, não por meio de lei, mas por meio da graça. No Monte Sinai, Deus entrega a lei para a nação de Israel. E é interessante que quando os 10 mandamentos é introduzido por Deus, olha o que Deus fala no verso 1 e verso 2 da introdução dos 10 mandamentos. Então, Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus anunciar os 10 mandamentos, as estipulações, as leis da aliança, Deus diz: eu salvei vocês. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu tirei vocês do Egito. Agora eu peço fidelidade, mas não se esqueçam, eu salvei vocês primeiro. Essa ordem, meus irmãos, a gente nunca pode se esquecer. Deus primeiro salva, demonstra a sua graça, e só então, e somente, Ele nos pede obediência através da sua lei. A lei não foi dada para Israel, como a lei não é dada para nenhum de nós, para que nós alcancemos a salvação. Nós obedecemos a lei, como Israel obedeceu a lei, porque primeiramente foi salvo por Deus. Só há um Sinai, porque primeiro houve uma Páscoa. Mas sabe o que é interessante? Quando Deus introduz a sua aliança com Abraão, em Gênesis 15, Deus fala algo semelhante. Olha o que está em Gênesis 15, verso 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Deus primeiro se apresenta como Senhor, não somente no Sinai, mas também para Abraão. E Deus diz no Sinai: eu tirei vocês do Egito, olha como eu amo vocês. E Deus faz a mesma coisa com Abraão: eu te tirei de Ur dos caldeus, olha como eu amo você. Perceba, há uma continuidade da aliança no Sinai com Abraão, que é uma continuidade da aliança com Noé, que é uma continuidade da aliança no Éden. Embora os 10 mandamentos tenham sido dados somente no Sinai para a nação de Israel, você pode se perguntar: então Abraão não precisou obedecer a Deus? Sim. Quando Deus conversa com Isaac, Gênesis 26, verso 5, ele diz: Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então a lei dada no Sinai é só uma codificação do que os patriarcas já
já obedeciam. O que é interessante é que nós vemos uma estrutura. Se Deus, ao se revelar para Abraão, Deus usou a ritualística da época. Quando Deus faz uma aliança com os israelitas no Monte Sinai, Deus também usa a ritualística da época. E quando Moisés mostra novamente a aliança de Deus com a humanidade, com os israelitas, com os hebreus, Deus, através de Moisés, apresenta o mesmo padrão para a nação de Israel. Se você acompanhar a estrutura do livro de Deuteronômio, é a mesma dos antigos tratados que eram feitos entre os suzeranos, os senhores, com os seus vassalos, os servos. E nós podemos ver essa estrutura no livro de Deuteronômio. Preâmbulo, o suzerano, Deus se apresenta. O prólogo histórico, eu tirei vocês do Egito, eu amo vocês. As estipulações, essas são as obrigações para com vocês. As cláusulas do documento deveria ser preservado. Naquela época, no templo da divindade, no santuário, havia uma cópia da lei. Havia testemunhas, as divindades. No caso de Deus, a natureza serviu como testemunha. E havia bênçãos e maldições. Bênçãos para obediência. Maldição caso o pacto e a lei fosse quebrado. Então, perceba, a mesma estrutura da antiguidade é seguida pelo livro de Deuteronômio. Mas sabe de uma coisa? Deus fez algo inédito para os tratados e as alianças da antiguidade. E sabe o que é inédito? O que não havia nos pactos da época? A possibilidade de restauração. Se o vassalo quebrasse a aliança, o suzerano tinha toda a autoridade de acabar, de destruir o seu vassalo, através das maldições. Sim, há maldições na lei que Deus deu para Israel, mas havia possibilidade de restauração. Se você ler Deuteronômio, se o povo se arrependesse, se o povo se convertesse, se o coração fosse circuncidado, a nação de Israel poderia voltar a ter aliança novamente com Deus. Sabe, conforme a gente viu até aqui, a aliança que Deus deu para Israel não surgiu no Sinai, surgiu desde antes. E a lei dada para Israel, a Torá de Deus, de fato é a lei de Deus. Mas a palavra Torá, que geralmente é traduzido como lei na nossa Bíblia, tem uma tradução melhor, instrução. A lei de Deus é a instrução para a nação de Israel sobre como Israel poderia viver bem com Deus e como Israel poderia viver bem com o próximo. Quando Deus nos dá a sua lei, Deus nos dá a sua instrução. Se lembra de Apocalipse 14, verso 12, onde os filhos de Deus são conhecidos como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A aliança de Deus, desde o Éden até o final dos tempos, tem lei, tem instrução, mas o grande avanço da lei dada no sinal foi o quê? Foi a codificação das leis civis, das leis alimentares, da lei moral de Deus. E através de cada uma dessas leis, Deus demonstrou o quê? Essa é a forma que vocês vão me amar. Essa é a forma como vocês vão amar o próximo de vocês. Após os israelitas ouvirem toda a aliança, eles respondem, sim, nós queremos fazer aliança com Deus. Mas mais uma vez, a aliança não é concretizada com as obras. A aliança é concretizada com graça. Porque o que acontece? Moisés pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue de um animal que foi sacrificado, aspergiu sobre o povo e disse, eis o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Essa cena de Deus entrando em aliança com a nação de Israel serve até como uma introdução para a nova aliança de Deus para com o seu povo.
E isso nós vamos ver daqui 2 semanas. A lei de Deus não escrita em tábuas de pedra, mas escrita onde? No coração. A nova aliança com Israel não foi estabelecida com base na obediência. A aliança com Israel no Sinai foi estabelecida com base em sangue, em sacrifício. E nós sabemos que o sacrifício representa Jesus, Cristo, o Cordeiro definitivo da Páscoa. Mas eu quero trazer 3 aplicações para nós hoje sobre a aliança com Abraão e a aliança no Sinai. Primeira delas, quando nós falamos sobre a lei de Deus ela exerce 2 funções. Primeira delas, como um retrato. A lei de Deus é um retrato de quem Deus é, das características dele, de que ele é bondoso, de que ele é justo, de que ele é fiel, de que ele é criador, de que ele é redentor. É Deus se apresentando para cada um de nós. A lei é um retrato de Deus. Mas a lei tem uma segunda função. A lei também serve como um espelho. E através desse espelho, nós vemos uma imagem de quem nós somos e de quão distante nós estamos do retrato que Deus aparenta dele para nós. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 27, diz que nós devemos guardar a lei. Nós devemos nos exortar, nós devemos nos atentar para a lei. Por quê? Para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante. E ao fazermos isso, nós seremos bem-aventurados em tudo que nós realizarmos. A lei tem um papel essencial na vida dos israelitas, mas na vida de cada um de nós como cristãos. Aprender a ver quem Deus é, mas por outro lado, ver quão distante estamos dele, mas é a forma onde nós demonstramos o amor a ele e o amor ao próximo. Uma segunda aplicação que nós podemos tirar é a respeito do sábado. Nós vimos que Adão e Eva guardaram o sábado. Noé, havia o ciclo de 7 dias quando ele solta a pomba. Abraão não diz que ele guardou o sábado, mas nós acabamos de ler no livro de Gênesis que Abraão guardou os mandamentos e estatutos. Logo, é possível dizer que Abraão, é lógico dizer isso, guardou o sábado. E o sinal da aliança entre Deus e o seu povo no Sinai foi o sábado. Por que o sábado é sinal da aliança? Quando nós lemos anteriormente Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz que a perseverança dos santos é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E o evangelho eterno, como nós lemos no início, capítulo 14, verso 7, é caracterizado como aqueles que adoram a Deus. Que Deus? O Criador do céu, da terra e do mar. Ora, de todos os mandamentos, da lei, da instrução de Deus para Israel, da instrução de Deus para cada um de nós, o único mandamento que apresenta a Deus como Criador, como Redentor e como nosso santificador, é o sábado. Por que nós descansamos no sábado? Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Deus é o nosso Criador, Ele nos criou. Por que nós guardamos e descansamos no sábado? Deuteronômio 5, verso 15. Quando Moisés relembra a lei: você, Israel, foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Deus é o nosso Redentor. Por que nós guardamos o dia de sábado? Êxodo 31, verso 13. Pois o sábado é sinal entre mim, Deus, e vocês, Israel. É sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Mas você pode estar se perguntando: mas pastor Hugo, o sábado não foi dado somente para os israelitas, na lei, lá no Sinai? Não é o propósito dessa mensagem defender que o sábado ainda é válido para todos os cristãos hoje. Mas eu queria dar uma breve pincelada. E nessa breve pincelada, a gente não pode se esquecer.
O evangelho de Deus é um evangelho eterno. Ora, se é eterno, o Deus que nos deu o sábado, nos deu um dia que vai perdurar por toda a eternidade. Quando o sábado começou? Antes de haver nação de Israel. Em Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3, o sábado foi dado para a humanidade antes de haver pecado. Por isso nós adventistas, nós guardamos o sábado. Abraão, de acordo com Gênesis 26, verso 5, guardou os mandamentos de Deus. Logo, como eu disse, é razoável argumentar que ele guardou o sábado. Jesus, os apóstolos foram fiéis na guarda do sábado. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Jesus guardou o sábado quando morreu, ele descansou no sábado. E as mulheres só foram ver o seu corpo no domingo, no dia seguinte, de acordo com Mateus 28, verso 1. Quando não havia sinagoga, Paulo e os seus companheiros de viagem foram procurar um lugar de oração no sábado, de acordo com Atos 16, verso 13. Nós guardamos o sábado porque Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. E nós guardamos o sábado porque na pregação do tempo do fim, de acordo com Apocalipse 14, 7, a humanidade é convidada a adorar o Deus Criador. E o sábado é um mandamento que mostra que Deus é Criador. Mas não somente por isso. Isaías capítulo 66, verso 23, diz que nós adoraremos a Deus mensalmente e de sábado a sábado. Por que o sábado ainda é válido hoje? Essas são algumas razões. Mas o ciclo se inicia na criação e o ciclo se fecha na eternidade. Por isso o sábado é o dia do descanso de Deus para cada um de nós. Que nós aproveitemos o descanso de Deus, da aliança eterna que Deus fez comigo e com você. Uma última aplicação que eu quero trazer para nós sobre essa aliança. Abraão confiou em Deus. Mas Abraão não aguardou somente a terra que estava nas areias do deserto. Abraão aguardou uma terra, uma cidade, não uma cidade como as cidades aqui deste mundo, mas a cidade que não tem fundamentos, que é a Nova Jerusalém. Foi prometido para Abraão uma terra, mas ele não conquistou essa terra em vida. Ele morreu esperando a promessa. A promessa não se concretizou nas areias do deserto. A promessa se concretizará, de acordo com Hebreus, capítulo 11, verso 10, que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A confiança de Abraão não estava nessa terra. A confiança de Abraão estava no céu. E meus irmãos e minhas irmãs, nós que nos encontramos aqui, nós somos filhos, as nossas irmãs são filhas espirituais de Abraão. Às vezes, nós estamos vivendo como peregrinos neste mundo, mas estamos colocando os nossos alicerces neste mundo, as nossas tendas nessa terra. Mas precisamos aprender com Abraão, o pai da fé, que as nossas energias e as nossas seguranças não podem estar nesta terra. Devem estar aonde? Com Deus e na promessa que Ele tem para cada um de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, confiem na promessa de Deus. É Ele que garante o cumprimento da promessa. Uma promessa futura, mas é Ele que garante o cumprimento. O Evangelho eterno de Deus nos convida a transferir a nossa confiança deste mundo para o céu e para a eternidade. Não para essa cidade de Manaus, mas para o céu e para a eternidade. Não para o nosso país, o Brasil, mas para o céu e para a eternidade. Para aquele que é o grande arquiteto, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso eu quero fazer um convite para você nessa noite. Tem você confiado neste mundo e nas tendas deste mundo e não no céu e na eternidade? Seja mais parecido com Abraão. Senhor, eu quero me apegar à tua aliança. Para mim é impossível, mas para ti não. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a aliança que Deus firmou com Abraão,
que a aliança que Deus firmou no jardim do Éden, com Noé, no Sinai, a gente se apegue com confiança nessas promessas e diga: essa aliança também é minha. O Jetro vai cantar uma música para a gente agora, que fala sobre fé, que demonstremos fé no Deus do impossível, e que essa fé transforme a minha e a sua vida. Faça dessa música a sua oração nessa noite. Posso crer em gratidão, posso crer por compaixão. Souber, cante comigo. Posso crer em paz e amor, posso crer na honestidade, enfim, mas não é igual a tudo que eu creio e durará o amor de Deus. Nisso posso crer. Cristo diz: onde houver fé, onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilha. Onde houver alguém além daqui que jamais ouviu o som que tem o vento e o mar, a tristeza e solidão, a desprezo pra quem estende a mão, pedindo ajuda ou pão, corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo teu querer. Nós devemos só crer. Onde houver sempre contigo estarei. Onde houver uma criança dormir, confiando que é capaz. Maravilhoso é o poder sem igual. Onde houver fé. Deus e Pai, dê fé para cada um de nós. Muitas vezes é impossível nós crermos, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia e na nossa salvação que nós podemos ter em Cristo Jesus. E por nós, Senhor, é impossível nós termos essa salvação. Mas que nós, pelos olhos da fé, olhando para o céu,
Vejamos o que Abraão viu em visão, não eu passando e fazendo uma aliança contigo, prometendo que serei fiel. Não, Senhor, mas pelos olhos da fé, que vejamos o nosso Deus passando como tocha de fogo, dizendo: a minha aliança eu fiz com o Hugo, com o Daniel, com a Patrícia, com o João, com cada um de nós que estamos nessa igreja hoje. É conosco que o Senhor fez essa aliança, e não é por nosso mérito, não é por nós, Senhor, que nós seremos salvos, é por Ti. Então que nenhum de nós sejamos infiéis à aliança que o Senhor fez conosco, mas se isso acontecer, nos perdoe, circunde o nosso coração, faça essa circuncisão espiritual em nós, Senhor, para que nós reafirmemos a aliança em Ti. Que a Tua paz, a Tua graça acompanhe a cada um de nós nessa nova semana que nós teremos. E obrigado pela aliança que o Senhor faz conosco. Em nome do nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Tenha certeza da aliança que Deus fez com você. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade à nossa série. E nós vamos avançar para falar sobre a aliança com o rei Davi, aquele que é o nosso rei. Eu espero você no próximo domingo e que a graça e a paz de Jesus Cristo acompanhem a cada um de nós. Uma boa semana.